da costa. Aquela que acabou de ser indicada, que é do gozo. a vida da política, e, em terceiro lugar, a vida da especulação. Especulação aqui é no sentido de reflexão intelectual, né? Então, reparem que o que ele está falando aí, o que ele está descrevendo, são as três castas superiores. Então, são as três castas superiores do conjunto das quatro castas hindus, que muitos de vocês já conhecem o conceito, né? Para os hindus, a primeira casta mais alta é a casta bramânica, que é a casta da especulação, ou seja, para um grego, né? Para um filósofo como Aristóteles, ele está falando do filósofo, mas é, no fundo, a mesma coisa, né? Como natureza da casta. Em seguida, a casta da política, que ele chama de política, que para os hindus é a casta dos guerreiros, portanto, dos governantes. E a terceira casta é a casta do gozo, ou seja, é a casta do empresário, é a casta dos valores materiais. Então, tem aí as três castas hindus, só falta a quarta, que não tem, porque para um grego, a quarta casta é o escravo. E o escravo é uma espécie de não-pessoa, assim, né? Alguém que pertence ao mobiliário da casa. Né? O Aristóteles, na política, faz a defesa da escravatura, mas não da escravatura como nós entendemos hoje. Desculpe, da escravidão, né? Escravatura não é a melhor palavra. Então, faz a defesa da escravidão como, assim, a escravidão é completamente aceitável quando o sujeito é escravo por natureza. Então, o que é ser escravo por natureza? Ele não é cruel, ele tem toda uma metodologia, mas o sujeito que é escravo por natureza é aquela pessoa que não é capaz de tomar conta da própria vida. É a definição da quarta casta que os hindus fazem, que é a definição da massa. A massa que tem por aí é a quarta casta. Então, ele não entra no mérito da quarta casta porque ele está falando de um grupo social que é mobília da casa. O Aristóteles não defende a escravidão em qualquer circunstância. Por exemplo, a escravidão forçada, aquela em que você transforma o vencido em escravo, ele acha a maior ignomínia do mundo. Porque só devia ser escravo quem tem vocação para escravo. Ele supõe, portanto, que existam pessoas que têm, por natureza, a tendência a serem mandadas pelos outros. Que é o que nós chamaríamos hoje em dia de quem tem mentalidade de empregado. Não quem é empregado, mas quem tem aquela mentalidade de ficar salvando a sua própria vida ao longo da carreira. Então, repare que coisa interessante, que aqui estão descritas as três castas mais altas, né, com toda a clareza. Dizer, então, que para cada uma dessas castas há uma noção diferente do que seja felicidade. O geral da espécie humana se revela, assim como sendo inteiramente vil, definindo uma vida que é somente apropriada ao gado, embora tenha alguma razão do seu ponto de vista, porque muitas pessoas de alta posição compartilham com os sentimentos de Sardanápolo. Sardanápolo, monarca assírio, sem consistência histórica de caráter mítico. O sofista tardio Ateneu de Nauco, cerca de 250 a.C., atribui uma espécie de máxima a Sardanápolo, que é, ou seja, come, bebe, diverte, diz que tudo mais não vale um estalo dos dedos. Ele atribui também o trecho de um desabafo que assim finaliza. Quer dizer, eu tenho que comer, e ainda os puros toques atos de ultraje e amor carnal que realizei e experimentei ao passo que minha riqueza. Quer dizer, esse Sardanápalo é uma espécie de modelo do sujeito sensorial, glutão, daquele que vive para os prazeres da carne, para os prazeres da vida, né? Que é uma espécie de suicídio. Quem quiser entender isso, tem um filme maravilhoso chamado A Comilança, La Grande Bouffe, que é feito com 4 atores que se chamam com os próprios nomes, que é o Marcello Mastroianni, o Ugo Tognazzi, o Philippe Noiret, e o outro qual era, meu Deus? E o outro era o Michel Piccoli. Esses 4 aí são 4 amigos, assim, 4 já cinquentões, assim, que se reúnem numa casa em Paris para comerem até morrer. E eles, então, comendo as comidas mais inacreditáveis que você possa imaginar. Um deles é um cozinheiro de... Esse filme vale a pena ver. É um filme maravilhoso, maravilhoso. Né? Chama-se A Comilança. Vocês encontram nas locadoras Cult aí. A Vídeo 1 tem ali da Praça da Espanha. Deve ter nessas locadoras melhorzinhas aí. Chama-se A Comilança. E faz a ligação clara nessa ideia, né?
Aí tem uma professora ali que cuida de uns alunos que foi lá visitar a casa, porque dentro da casa tinha lá uma árvore que era histórica, que alguém tinha feito uma poesia embaixo dela, e aí achou ótima aquela ideia, ela também se associou ao grupo. Os professores ficaram uns 5, então, numa orgia inacreditável de comida, de comilança, tentando comer até morrer. Então, ele está dizendo que a maior parte das pessoas humanas tem essa visão de vida, que é a visão das castas baixas. Essa é a visão, quando você analisa lá o Abraham Maslow, a Andréa, que está aqui, fez um trabalho maravilhoso no curso de especialização dela, mostrando que a teoria do Abraham Maslow é para essa gente, basicamente, que está aí nessa casta, nesse grupo. E não é uma descrição da condição humana, não é uma descrição da natureza humana, mas é uma descrição até imperfeita, mas com alguma verossimilhança de como se comporta a maioria das pessoas, que aqui ele chama de gado. Agora, é engraçado que tanto os outros 2 tradutores chamaram de animais, e não de gado. Não deixa de estar errado, gado, porque, afinal, está usando aqui uma figura de linguagem. Mas ele está dizendo que o primeiro tipo de gente que tem no mundo, as pessoas mais básicas, digamos assim, são aquelas que se comportam como esse tirano aqui, assírio, que achava assim que você só leva da vida aquilo que você se divertiu. Portanto, vamos pedir mais uma rodada de chopp, né? Antes que eu esqueça, né? Então, muito bem. Pessoas refinadas, por outro lado, tanto quanto homens de ação, pensam que o bem é a honra, pois pode-se dizer ser essa a finalidade da vida da política. Os outros tradutores estão chamando de pessoas mais qualificadas e não de refinadas. Acho que é melhor falar em mais qualificado, né? Me parece mais adequado. Mas a honra, afinal, se figura demasiado superficial para ser o bem pelo qual buscarmos, uma vez que parece ela depender mais daqueles que a conferem do que daquele ao que é conferido. Então, a honra, né? Então, está dizendo, olha, a maioria só pensa em prazer, mas aqueles que acham que a honra é, na verdade, a felicidade, deviam levar que a honra é conferida pelos outros, não por você mesmo. E se você for pensar bem, né? Quer dizer, pensa bem, né? O ocupante, por exemplo, do cargo público de alto padrão, por exemplo, os ministros. Dá para imaginar gente mais furreca e mais vira-lata do que essa? O Manteiga não sabe fazer conta. Né? Para começar por aí, né? Quer dizer, o nível ministerial é de uma baixaria, de um nível baixo, humano, intelectual, filosófico, de dar medo. Portanto, ser ministro não é mais uma coisa que se diga assim, não, se for ministro, porque julgado entre os seus pares, ele tinha mais competência que os outros. Você é ministro porque o partido deve um favor ao outro partido, então é esse aí que escolheram porque é o sujeito que tinha mais chantagem, tinha mais poder de chantagear, então, que honra há numa coisa dessa, né? Quer dizer, que honra há, afinal, que valor há numa coisa como essa? É o que ele está dizendo, que honra não é necessariamente felicidade, porque ela pode não ser bem atribuída. Aqui no caso do Brasil, né, o Anderson diz aqui que a depender mais daqueles que o conferem. Então, quem conferiu essa honra para aqueles ministros, acho que estão ainda pior ainda do que eles. Pois é, quer dizer, é aquela história do Groucho Marx, né? Eu jamais entraria para um clube que me aceitasse como sócio. Entendeu? Porque pode ter clube pior do que esse. Quer dizer, se o clube me aceitou como sócio, deve ter algum problema grave. Né? Entendeu? É essa história, quer dizer, você... Não é uma coisa mais ou menos assim. Ora, sentimos, por assim dizer, instintivamente que o bem deva ser algo próprio ao seu possuidor e difícil de ser dele suprimido. Ademais, o que motiva os homens a buscar a honra parece ser o assegurar a si mesmo seu próprio mérito. Ao menos, procuram ser honrados por homens de discernimento e por pessoas que o conhecem, ou seja, desejam ser honrados no terreno da virtude, do que se evidencia consequentemente que, em todos os casos, segundo o parecer dos homens de ação, a virtude é um bem maior do que a honra, podendo-se, talvez, em conformidade com isso, supor ser a virtude aquilo em que alguém é o melhor ou mais excelente.
Muitos tradutores helenistas preferem, assim, o substantivo excelência, inclusive em função da enorme variação semântica sofrida pelo termo virtude a partir da instauração da civilização latina. Em lugar da honra, a finalidade da vida política. Virtude em grego é arete, A-R-E-T-E. E essa palavra arete é uma das palavras mais difíceis de traduzir também, porque ela significa virtude, mas virtude num sentido extremamente diferente do que nós aqui entendemos de modo geral. Virtude é a melhor tradução para isso, a excelência. Tá? A excelência. Então você diz assim, olha, como a honra pode ser dada por alguém que não sabe o que é honra e, portanto, você não será honrado por isso, então talvez seja a excelência, ou seja, aquilo que não depende dos outros, que depende só de você, que seja, de fato, o que gera felicidade. Estão entendendo o que está fazendo? Ele está tentando fazer conosco um passeio para entender o que é felicidade. Né? O que é, afinal de contas, felicidade. Eudaimonia. O que é isso? Né? Então, ele está tentando entender o que é essa palavra, porque ele está até agora defendendo que se nós fazemos tudo em função de algum fim, então que fim é esse? E parece que a felicidade, eudaimonia, seja o fim. Mas o que é isso? Tá? Então ele está primeiro dizendo, olha, não são os prazeres, mas também não são as honras, porque as honras vão e vêm. Você era ministro hoje, amanhã você está em desgraça, virou o Mares Guia, né? Virou não sei quem, você virou lá o Dirceu, como é que chamava o homem lá? Não, estou falando do outro lado, aquele... seria um trocadilho com o nome dele, não lembro mais agora. Quer dizer, você vai do alto, vai do céu para o inferno em 2 minutos. Né? Então, essas coisas aí do mundo aí, material e político não são, talvez, a maneira de você obter felicidade, porque é muito precário. Então, talvez a felicidade seja alguma coisa mais associada à excelência da pessoa. É isso que ele está tentando ver se é. Vamos ver se ele consegue nos dizer mais alguma coisa sobre isso. Mas, mesmo a virtude submetida ao exame, se revela demasiadamente incompleta para ser evidente, uma vez que parece possível possuí-la durante o sono, ou durante a vida inteira, sem pôr em prática, e também ao homem virtuoso padecer as maiores misérias e infortúnios, sendo que ninguém consideraria que quem vivesse uma vida de miséria fosse feliz, a menos que existisse em pagar o preço da manutenção do coração. Mas é desnecessário investigarmos assim. Isso foi suficientemente abordado nas discussões ordinárias. Discussões originárias, onde foi abordado, são os tais dos livros esotéricos clichês que não existem. Porque se perderam, não é? Entendeu? Se perderam. Não que ele tenha prometido em falso. Então está dizendo o seguinte, olha, mas a virtude também, será que gera felicidade? Quer dizer, o sujeito que é virtuoso, mas acontece com ele toda a desgraça do mundo, será que isso é felicidade? Dá para chamar uma pessoa assim de feliz? Então ele talvez está desconfiado que a arete também não seja também a fórmula da felicidade. É isso que ele está tentando debater conosco. Afinal de contas, o que é ser feliz? Essa é quase a ideia central do livro. Portanto, esse primeiro capítulo aqui é o mais complicado deles, é o mais que vai nos custar um pouquinho mais para ler, depois fica